Fala aí pessoal, tudo bem? E hoje aqui no nosso Filmes e Algo Mais, estamos aqui para poder falar sobre esse filme. Talvez muitos conheçam, outros não conheçam, mas eu particularmente eu tive a oportunidade de assistir no cinema, que estamos falando de Apollo 13, do Desastre do Triunfo, que foi baseado numa história real de uma viagem que a princípio era para poder ser mais uma viagem dos americanos para poder explorar a Lua, né? Até então, em 1960, já havia sido pousado, o homem já tinha pousado na Lua, e no caso eles fizeram essa nova expedição com a Apollo 13, que acabou dando sérios problemas, né? O filme ele foi lançado em 1995 e conta com o elenco do Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon, Ed Harris, né? Um grande elenco para poder contar essa história. O filme ele fala de três astronautas que embarcam na Apollo 13 para poder fazer uma nova exploração para a Lua, né? Só que acontece uma explosão e eles acabam ficando à deriva no espaço. E eles têm que arrumar uma forma de voltar para a Terra. Só que isso vai depender de muitas pessoas que estão na Terra, no caso dos controladores de voo, para poder arrumar uma forma de trazê-los de volta à Terra para que eles não possam morrer no espaço. O filme, ele na época, quando foi lançado em 1995, eu me lembro perfeitamente que, já com Tom Hanks, né, esse grande elenco, o filme provavelmente poderia ser bom, e principalmente vindo do Ron Howard, né? Ron Howard, ele já havia trabalhado com Tom Hanks em Splash, Uma Seria Minha Vida, e veio ao longo dos anos 80 se destacando em filmes, até que ele, há um tempo atrás, um bom tempo atrás, ele ganhou o Oscar de melhor direção por Uma Mente Brilhante, do matemático John Nash. E o filme Apollo 13, ele é baseado no livro, né, The Lost Moon, The Perilous Voyage of Apollo 13, né, no caso de Jim Lowell e Jeffrey Kluger, se não me engano. Eu peguei uma colinha aqui para poder a gente ficar ciente, para poder não falar besteira aqui. Mas o filme, quando eu assisti o filme na época, em 1995, eu entrei meio que de gaiato no filme para poder ver do que se tratava, né? Até então eu não tinha assistido nenhum filme, né, que fosse filmado no espaço, essas coisas. Então, para mim, na época, eu tinha 12 anos de idade, para mim foi algo novo, né? E realmente eu fiquei muito impressionado. Claro que na época eu não tinha acesso à internet como hoje nós temos para poder tentar descobrir mais sobre o que aconteceu dessa viagem, né? E consequentemente, foi muito bem relatado nesse livro, onde que nós vemos detalhes desses três astronautas que tiveram que fazer, né, muitas manobras para poder realmente voltar para a Terra. O Ron Howard é um diretor que ele lança filmes muito bons, mas ao mesmo tempo ele lança filmes muito ruins. E ele ao mesmo tempo ele lança filmes para poder ganhar Oscar. Esse filme, por exemplo, ele foi indicado a 9 Oscars, ele ganhou 2. Um deles, se eu não me engano, foi de melhor mixagem de som, que realmente o som do filme é impecável, né? E com isso, o Ron Howard ele resolveu tentar entender muito bem como que funciona esse mecanismo de como que fazia para o homem para a Lua, e principalmente nos anos 60, né? Resgatar isso naquela época, e principalmente numa época em que as coisas aconteciam de uma forma, não precárias, mas de uma forma totalmente desconhecidas, que era tudo muito algo novo, né? E automaticamente ele foi até os controladores de voo e tentou entender essa mecânica, e fez com que o Ed Harris e o Gary Sinise, que é um dos responsáveis lá dos controladores de voo, para poder ter aulas com essas pessoas para poder fazer algo aproximadamente, que é óbvio que é algo específico do ator e do diretor, que realmente precisa fazer essa imersão no papel. Mas enfim, Apollo 13, ele é um filme que ele é muito bem feito tecnicamente, né? Inclusive a cápsula que eles usam, né, é do próprio Apollo, né, que eles tiveram que reestruturar. Então eles tiveram que reestruturar, gastaram-se um dinheiro muito forte para poder fazer. Inclusive ela está lá, né, exposta lá na NASA, onde fica o museu americano. Mas enfim, Apollo 13 é um filme que marcou, porque foi a primeira vez que eu vi algo relacionado ao espaço numa tela grande.
Eu sei que já existiam outros tipos de filme, mas esse para mim foi o primeiro que eu assisti e realmente eu fiquei meio que embasbacado com isso, né? As atuações de Kevin Bacon e o falecido Bill Paxton, né? Eles estão impecáveis. E fora o Tom Hanks que quando lançou esse filme ele já estava com um Oscar no bolso, mais um Oscar no bolso do recém Forrest Gump, né? Ele lançou há pouco tempo. E realmente é um filme que vale a pena você dar uma olhada para você entender como que configura. E sem contar que nessa época que aconteceu, existia a corrida espacial, né, onde os russos e os americanos eles estavam querendo descobrir quem queria dominar o espaço na exploração espacial para poder ver quem iria sair ganhando. Então houve essa corrida espacial que foi retratado não só nesse filme, né, do Apollo 13, mas também foi retratado em um outro filme também super interessante chamado Os Eleitos, onde o futuro começa, que também fala sobre os americanos que estavam prestes a viajar para o espaço para poder explorar. Enfim, Apollo 13, ele tem uma música fantástica do James Horner que vale a pena você dar uma conferida. As atuações, como eu falei anteriormente, de Tom Hanks, e é um filme que prende muita atenção, mesmo tendo, às vezes, aquela questão do americanismo, né, que é algo que eles costumam sempre colocar nos filmes, né, exaltando os americanos, enfim. Mas isso não deixa de ser um filme ruim, pelo contrário. Ele continua sendo um filme muito interessante e explica muito bem, principalmente naquela época, nos anos 60, como que as pessoas faziam para ir para o espaço e quais seriam os apetrechos que eles usaram para poder fazer com que eles voltassem à Terra. Então a dica de hoje é essa, gente. Apollo 13 do Desastre ao Triunfo, que é um filme muito interessante que vale a pena você descobrir. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Bons filmes.